Bom, gente, então o que acontece? Vem uma proteína e ela vai lisar, quebrar esse nosso antígeno que é vermelho e marrom, para ele ficar certinho, caber certinho na fenda do MHC de classe 1. Essa proteína ela é chamada de ERAP. E o papel dela é essa, quebrar o antígeno para caber certinho na fenda. Posteriormente, então, esse antígeno mais MHC de classe 1, a união desses dois, ele é transportado para o complexo de Golgi, vai passar pelas cisternas do complexo de Golgi até ele ser exportado e ficar preso na membrana plasmática para ocorrer a apresentação para o linfócito TCD8. Então vamos recapitular essa parte. O antígeno, né, ele entra na célula, o antígeno intracelular, como por exemplo um vírus, ele entra na célula e recebe então uma ubiquitina, que essa ubiquitina nada mais é que uma marcação para que esse antígeno ele seja marcado e visualizado para a célula, como se esse antígeno é o único antígeno da célula que seria então degradado pelo proteassomo. Então é tipo uma sinalização para a célula, para mostrar à célula, é esse antígeno aqui que está ubiquitinado, que deve ser degradado, lisado no proteassomo. Ele então entra no proteassomo, é quebrado em menores fragmentos, e depois ele vai onde está sendo produzido o retículo endoplasmático, onde está sendo produzido o MHC de classe 1, que é no retículo endoplasmático rugoso. Então ele entra através de um poro chamado TAP. A proteína tapsina aproxima esse antígeno proteico que acabou de entrar com o MHC de classe 1 que está sendo produzido, aproxima como se fossem os dois para possibilitar a interação. Só que a proteína ERAP vem, quebra esse nosso antígeno em um pedacinho menor ainda para ele caber certinho na fenda do MHC, para ele ser então transportado e apresentado para os linfócitos TCD8. Tranquilo? Então essa é a nossa historinha de como ocorre o processamento antigênico através de antígenos intracelulares, que nesse caso são os vírus, tá? Mas agora a gente sabe que não tem só antígeno intracelular, tem os antígenos também extracelulares, como por exemplo as bactérias. E nesse caso o processo é um pouquinho mais trabalhoso. Vamos ver como que acontece de forma mais simples possível, tá? Nesse caso, então, o antígeno, ele não vai brotar dentro da célula e dentro da célula como ocorre no processo viral, né? Então, esse antígeno, geralmente, ele é endocitado, fica dentro de uma vesícula. Nessa vesícula, ele é quebrado em pedacinhos, olha aqui, a gente consegue ver que ele tá bem menorzinho e fica lá, esperando, tá? Onde está sendo produzido o MHC? Da mesma forma que foi produzido o MHC de classe 1, é produzido o MHC de classe 2, no retículo endoplasmático rugoso. Então, foi produzido então o MHC de classe 2, a gente vai ver essa fenda invariante, o que ela significa. Esse MHC, então, produzido, ele vai em direção, se une no mesma vesícula onde os antígenos foram picotados em pequenos pedaços, ocorre a interação e dessa forma a expressão e a apresentação via qual tipo de linfócito? Os linfócitos auxiliares. Mas vamos agora então incrementar isso, que essa é a parte legal. Vamos ver o que está acontecendo na célula. Bom, algumas partes aqui a gente já conhece. Se um antígeno é extracelular e precisa ser apresentado para o linfócito TCD4, quais seriam os tipos celulares que realizam esse processo de apresentação antigênica para linfócito TCD4? São 3 tipos de células, né? Linfócitos B, macrófagos ou monócitos e as células dendríticas. Então, essa célula, então, endocita o nosso antígeno, né? Que nesse caso é extracelular, uma bactéria, em vesículas. E o que acontece, gente? O que a gente consegue visualizar aqui? Essa vesícula, ela é formada e se une a uma organela que a gente já conhece há um tempo, que são os lisossomos. Ocorre, então, a interação dessa vesícula que acabou de endocitar o nosso antígeno, né, mais essa vesícula lisossomal. Essa união faz com que ocorra a formação de uma única vesícula.
E sabemos que os lisossomos são que as organelas com caráter de digestão. Eles vão digerir, geralmente, as proteínas que estão nesse compartimento. Então, o que acontece? Os lisossomos, dentro dos lisossomos, tem uma proteína chamada de catepsina. Essa catepsina, então, vai lá e quebra o nosso antígeno em pedacinho. Então, a gente já sabe, então, que o nosso antígeno é quebrado através da união do lisossomo com o endossomo, virando uma única vesícula, e as catepsinas, que são enzimas que estão dentro desse compartimento, começam a quebrar, então, o nosso antígeno em pedacinhos menores. Agora, vamos deixar ele aí aguardando, tá? No retículo endoplasmático, está sendo, então, produzido o nosso MHC de classe 2. Normal, tranquilo, igualzinho ao MHC de classe 1. Só que ele tem um porém, ele tem um a mais. Ele recebe, vocês conseguem visualizar essa estrutura em azul, que parece, é uma fenda. Ela, tá vendo que ela está tampando a região onde seria inserido antígeno? Vamos pensar um pouquinho, tá? Essa fenda, chamada de fenda invariante, ela se posiciona no local onde estaria a ligação do antígeno. Por que acontece isso? Gente, onde que está o nosso antígeno? Aqui. Aqui, né? Porque aqui é dando prosseguimento. Nosso antígeno está aqui. Onde está nosso MHC de classe 2? Aqui. Se tiver antígenos aqui, tem que se ligar no MHC de classe 2? Não, porque o nosso antígeno não está aqui, o nosso antígeno de interesse está em uma vesícula. Ué, professor, então você está querendo dizer que quando for MHC de classe 2, vai ter essa fenda invariante para impedir a entrada de antígenos que vai estar no retículo endoplasmático rugoso? Sim. Mas por que, professora, tem que impedir aqui que outros antígenos, que não seja o nosso antígeno aqui de interesse, que ele não ligue no MHC de classe 2? Porque, gente, em qual? Se é antígeno intracelular ou extracelular, qual desses antígenos que vão em direção ao retículo endoplasmático rugoso? Vou voltar. Opa, não. Aqui. Não é o nosso antígeno intracelular que vai em direção ao retículo endoplasmático rugoso? Então, isso é uma separação de como acontece o processamento de antígenos por antígeno intracelular e extracelular. Vocês estão vendo que esse antígeno, o intracelular, voltando, tá? Ele que entra no retículo endoplasmático rugoso, ele que procura o MHC de classe 1, ele que vai em direção ao MHC de classe 1. Então, os antígenos que tiverem aqui no retículo endoplasmático rugoso nunca vai ser um antígeno extracelular, o antígeno que estava na vesícula, o que a gente está olhando agora, tá? Sempre vai ser um antígeno intracelular. E antígeno intracelular só pode ligar em quê? MHC de classe 1. Então, é uma forma do organismo separar compartimentos do MHC, o que é de MHC de classe 1, o que é MHC de classe 2, para não dar aquele choque de antígeno intracelular ligando MHC de classe 2 ou antígeno extracelular ligando em MHC de classe 1. Isso não pode acontecer. Então, o corpo, gente, é muito inteligente. O que ele faz? Se no primeiro que a gente viu, o antígeno intracelular, o antígeno, ele que vai no retículo endoplasmático rugoso. Então, aqui, geralmente, fica lotado de antígeno intracelular, que a célula pode estar lá adquirindo esse vírus, por exemplo. E, então, se aqui é o nosso retículo endoplasmático rugoso, né? Fica lotado de antígeno intracelular, vai que acontece de um antígeno intracelular ele ficar na fenda do MHC de classe 2. Então isso não pode acontecer. Então o que o corpo fez? Vamos separar isso. Aqui a gente sabe que tem antígeno intracelular, porque vírus, quando entra, né, ele vai em direção para o retículo endoplasmático rugoso. Mas aqui está produzindo os dois, o MHC de classe 1 e o MHC de classe 2. Então, para tentar separar isso, vamos colocar essa fenda invariante no MHC de classe 2, porque ele que vai em contato com o nosso antígeno extracelular. Então, sempre é assim. Essa fenda invariante, a gente vai ver quando a gente estiver estudando
doenças autoimunes que ela também tem outra função, tá bom? Mas aqui, essa fenda invariante, ela serve para não ligar nenhum antígeno que tiver aqui. Se é antígeno de vírus, se é o próprio antígeno do organismo, antígeno próprio. Não, porque se precisa apresentar para o MHC de classe 2, só pode ser um antígeno extracelular. Então, pensa aqui comigo, tá, gente? Se aqui tem um vírus entrando, a gente acabou de ver no anterior, vírus é antígeno intracelular. Esse vírus entra, é quebrado no proteassomo e vai para o retículo endoplasmático, onde estaria sendo produzido, por exemplo, o MHC de classe 1. E ele interagiria com esse MHC de classe 1. Só que também está sendo produzido o MHC de classe 2 e ele não pode interagir com o MHC de classe 2. Então vem a fenda invariante para falar, antígenos, qualquer antígeno que tiver aqui nesse retículo endoplasmático, que pode ser viral ou também antígeno próprio, vocês não vão interagir com o MHC de classe 2. Porque MHC de classe 2, ele só vai interagir com antígeno extracelular, que está em uma vesícula lisossomal, né? Esperando essa interação. Se acontecesse essa interação, não pode acontecer essa interação de antígeno viral com MHC de classe 2. A gente já sabe que isso não é possível, não tem essa afinidade, essa ligação, tá bom? Então, aqui, se é MHC de classe 1, quem que vai interagir? Os antígenos virais que entraram do citoplasma para o retículo endoplasmático rugoso. Se é MHC de classe 2, ela fica com a fenda invariante para proteger de outras interações de antígenos virais ou antígenos próprios. Pensa, gente, o organismo tem o tempo inteiro antígeno próprio. Aqui tem várias proteínas que também podem interagir com o nosso MHC de classe 1, mas nunca com o MHC de classe 2. Então, o nosso MHC de classe 2, essa fenda invariante serve para proteger, para ele ser capaz, então, de encontrar o nosso antígeno. Depois eu vou voltar nessa parte de novo, mas o que a gente tem que entender é que, se for um antígeno intracelular, ele é quebrado pelo proteassomo, vai para o retículo endoplasmático rugoso, onde está sendo produzido MHC de classe 1, ocorrendo essa interação. Já se for MHC de classe 2, a gente sabe que aqui tem outros tipos de antígeno, mas não podem interagir com o MHC de classe 2. Então fica essa fenda invariante para não ocorrer a interação de antígeno viral, que aqui deve ter entrado, ou antígeno próprio, para ele conseguir então se proteger e ir em direção onde está o antígeno de interesse, que é antígeno extracelular e não intracelular, tá bom? Aí o que acontece? Essa fenda invariante, ela acaba indo para o nosso, para interagir então onde está o compartimento que está então os nossos antígenos. Só que essa fenda invariante não pode ficar aí para sempre, porque essa fenda precisa ser retirada para ficar o espaço vazio para o nosso antígeno ser posicionado nessa fenda do MHC de classe 2. Então o que acontece? Inicialmente, essa fenda, a fenda invariante, ela é clivada, essa parte inteira aqui, ela é clivada, é retirada, tá bom? Através das catepsinas, que são as mesmas enzimas que destruíram, que quebraram o nosso antígeno. Aí vocês conseguem ver que agora ela ficaria assim, tá? Só que, aí o que acontece? Depois, essa parte que sobrou, né, aqui, é chamada de clipe. É tipo assim, será que a fenda invariante pode sair 100% mesmo? Porque o antígeno que está aqui é antígeno extracelular? É tipo uma confirmação, não sai toda a fenda invariante, deixa um pedacinho. E esse pedacinho que fica, que aqui não está demonstrado, mas seria tipo assim, é chamado de clipe. Aí pensa, deu tudo certo. O antígeno que está aqui é extracelular, não é antígeno intracelular. É tipo uma outra checagem, que o antígeno que vai interagir com o MHC de classe 2 seja extracelular. Então deixa um pedacinho aqui, as catepsinas clivam essa parte, deixando um pedacinho da fenda, chamada de clipe. E depois vem uma enzima que ela retira tudo, deixando sem nada, que é chamada de HLA-DM ou simplesmente DM. Aí sim, a fenda fica totalmente vaga para interagir com o nosso antígeno
e ser então exportado para fazer a apresentação para os linfócitos TCD4. Então vamos recapitular essa parte, tá? As células apresentadoras de antígeno profissional, elas endocitam o nosso antígeno, ocorrendo a formação de uma vesícula. Essa vesícula se interage com uma organela intracelular denominada lisossomo, e essa interação faz com que os nossos antígenos sejam clivados por enzimas que estavam nos nossos lisossomos, chamadas de catepsinas. Então elas são clivadas em pedacinhos menores. O MHC, então, de classe 2 está sendo produzido da mesma forma que o MHC de classe 1, só que ele adquire uma partícula denominada cadeia invariante. E essa cadeia invariante é essencial para proteger a fenda da interação de outros antígenos que não sejam o nosso antígeno extracelular, tá? Ele é transportado, então, com a fenda invariante para o local, o compartimento onde estão os nossos antígenos clivados em pedacinhos. Quando ele é transportado, aqui não está demonstrando, então uma parte dessa cadeia invariante é clivada pelas mesmas enzimas que destruíram o nosso antígeno, as catepsinas, deixando um pedacinho chamado de clipe. Depois, esse clipe é retirado da fenda, ficando então totalmente vago, para ocorrer através da enzima DM ou HLA-DM, ficando então um espaço vago para interagir com o nosso antígeno extracelular e dessa forma possibilitar a interação, a apresentação antigênica para os linfócitos TCD4. Então, sempre pensar se é antígeno intracelular, vai ser clivado pelo proteassomo, tá? Vai para o retículo endoplasmático, onde está sendo produzido MHC de classe 1, ocorre a interação e então exocitado, né? Ele fica preso na membrana, beleza? Agora, se o antígeno é extracelular, ele é clivado pelos lisossomos, né? Pelas catepsinas, que são nos lisossomos, que são enzimas. O MHC de classe 2 está sendo formado. Ele, após a formação com a cadeia invariante, ele vai em direção ao compartimento onde foi clivado os nossos antígenos. Ocorre interação antígeno-MHC de classe 2 e apresentação para os linfócitos TCD4. Bom, gente, até aí tudo bem. A gente então viu esse caminho, né, de processamento antigênico de MHC através do MHC de classe 1 para o linfócito TCD8 e MHC de classe 2 para o linfócito TCD4. Essas proteínas a gente precisa saber porque elas são essenciais para o entendimento de todo o processo, tá bom? Então agora, o que a gente tem que ver? Coisas que a gente já sabe. Quais são então as 3 tipos de células que conseguiriam fazer a apresentação via MHC de classe 2? Mas, professora, se é via MHC de classe 2, significa que tem que ser ativado o linfócito auxiliar. E se para ser ativado o linfócito auxiliar, só 3 tipos de células conseguem fazer esse processo de ativação. E quais são elas? Células dendríticas, macrófagos e linfócitos B. E assim, dessa forma, resumindo, os antígenos exógenos, que são as bactérias, são apresentados a nível de MHC de classe 2 para os linfócitos TCD4 e os antígenos citosólicos ou antígenos intracelulares são apresentados a nível de MHC de classe 1 para os linfócitos TCD8. Nos linfócitos TCD4, a gente já viu que a ativação desses linfócitos ele vai ter milhares de funções, como de ativar macrófagos a fagocitar melhor, recrutar células para o foco inflamatório, ativar a produção de anticorpos mais específicos para aquela doença. E já a ativação de linfócito TCD8 vai ser crucial para quê? Para a lise da célula infectada. Ué, professora, então, e agora? E se ocorrer a perda do MHC de classe 1, que a gente já sabe que alguns processos tumorais eles tentam driblar o sistema imune, fazendo com que não ocorra a expressão de MHC de classe 1 e dessa forma essa célula que ela está prejudicada, ela não consegue ser eliminada. Mas a gente já sabe, né, que tem uma célula, as células natural killer, que elas são essenciais nessa função. Elas destroem células
infectadas ou células tumorais na ausência de MHC de classe 1. E isso a gente já sabe assim, de cor e salteado. E através da destruição também por perforina e granzima, que é o mesmo tipo de atuação dos linfócitos TCD8. Então aqui a gente consegue visualizar uma célula normal, uma célula natural killer vai para destruir e ver. Ah não, ela tem MHC de classe 1 e está apresentando antígeno, essa célula está viável, tá? Ela vai embora. Aí vem uma célula tumoral que não tem MHC de classe 1. Aí ela vai, você não tem MHC de classe 1, então agora eu posso destruir. Mas o que geralmente acontece? Uma célula tumoral, que geralmente são as células tumorais, elas, inicialmente elas expressam MHC de classe 1. Só que depois elas perdem a capacidade de expressão, dessa forma, para tentar driblar a resposta imune. Então, os linfócitos TCD8, agora a gente vai fazer uma união do nosso conhecimento, tá? Os linfócitos TCD8 vai lá, uma célula infectada, deixa eu ir lá destruir. Gente, mas ela não tem MHC de classe 1. Se não tem MHC de classe 1, gente... não tem MHC de classe 1.